E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje começa aqui o nosso primeiro episódio dessa série que vai ser tão grande, de contando toda a história de Lenda dos Cinco Anéis. Bom, vai ser algo que vai dar muito trabalho, como já deu só esse primeiro episódio. Foi mais de 1 hora de gravação, quase 2 horas de edições, ainda teve todo o tempo de juntar o material, fazer pesquisas para começar a criar o roteiro. Então foi muita coisa também, e ainda tem que estar adiantado para ver se encaixou com a parte da pré-história, se conseguiu se encaixar com os primeiros séculos e tal. Então é muito trabalho, então por favor dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para receber os próximos episódios dessa série. E vamos começar aqui com o pré-calendário. Fiquem com um bom vídeo e fui! Pré-calendário: o nascimento do universo. Antes do nascimento de todas as coisas, existia apenas o nada. Durante sua existência atemporal, o nada se viu que estava só. Então sentiu uma primeira emoção, o medo. Esse medo criou a porção inicial do universo. Depois de se sentir só, o medo então desejou que tivesse uma companhia. E com mais um sentimento, mais uma porção foi criada. Desesperado com o que havia criado, o nada então sentiu arrependimento de suas criações. E com isso, a última porção do universo foi feita e o nada foi dissolvido. Inicialmente, esse universo era deforme, como um ovo cuja clara e a gema tinham se misturado. Com o tempo, as partes mais pesadas foram caindo para o fundo, e as partes mais leves foram subindo. A parte de cima se tornou os céus celestiais, e embaixo, todas as outras camadas de realidade. No meio, havia o reino dos humanos, o Ninjendô, e no final, o reino do mal, chamado de Jigoku. E assim o universo estava criado. Pré-calendário: as três entidades, o Sol e a Lua. Junto ao universo das três partes do nada, três deuses foram criados. Esses deuses são apenas mencionados como aqueles cujos nomes não podem ser ditos por qualquer criatura desse e daquele tempo. Essas entidades olharam de cima todos os reinos, de preferência o mortal, e perceberam que precisavam dar forma e propósito para esses reinos. Mas eles não tinham poder para tal, então decidiram se sacrificar para criar o primeiro homem e a primeira mulher. Esses eram Lorde Lua e Lady Sol. Assim que nasceram, eles ficaram perplexos com a falta de forma do mundo. Então, decidiram descer em um arco-íris para dar nome a tudo aquilo que eles encontravam, inclusive para si mesmos. A lua foi batizada de Onotango e o sol de Amaterasu. Enquanto realizavam essa tarefa, Onotango percebeu um pedaço da escuridão primordial que havia criado o nada. Mas, intrigado e ardiloso, Onotango decidiu não dar nome a essa forma. E também não levou esse pedaço particular de existência ao conhecimento de Amaterasu. Ao fazer isso, ele permitiu que essa forma se escondesse e se fortalecesse, para que no futuro ameaçasse toda a existência. É claro, ele não podia saber disso naquele momento que escolheu não nomeá-lo, pois ele não sabia que isso traria consequências tão terríveis. Juntos, o Sol e a Lua caminharam pelo seu reino. Eles se amaram e riram. Tudo estava bem com Onotango e sua esposa, Amaterasu. E enquanto conversavam sobre imortalidade e criação, Onotango começou a florescer todo mundo, criando as gramas, as árvores e as flores, deixando o mundo ainda mais belo, deixando o reino mortal muito mais belo. A Senhora Sol, encantada com esse presente, implorou para a Lua para que pudesse povoar todo esse reino com crianças. Mas
Onotango tinha ciúmes do amor de Amaterasu, então não quis que tal ato acontecesse. No entanto, ele criou os animais para agradar sua esposa, mas Amaterasu não ficou satisfeita. Foi na criação dos animais que as primeiras fortunas começaram a nascer nos céus, a partir dos sonhos que tais existências tinham. Pré-calendário: a briga dos deuses e a Era Naga. Chateada por seu marido não querer filhos, Amaterasu então desejou ter um colar. Então ela convidou seu noivo para um banquete e o deu uma grande quantidade de vinho e pão. Isso permitiu com que ela o alimentasse com uma pedra. Na manhã seguinte, Onotango se recuperou da bebida e decidiu ir até Amaterasu, que tinha se afastado dele. Mas, por causa do peso da pedra, ele não conseguiu chegar até ela. Então, Amaterasu disse que gostaria de um colar e só assim voltaria para ele. Onotango passou uma noite inteira sem Amaterasu ao seu lado. Então, decidiu criar o colar, feito de estrelas. Em troca do presente que Onotango fez, Amaterasu pegou sua wakizashi e, para retirar a pedra, abriu a garganta de Onotango e retirou a pedra que caiu de volta à terra. Mas, com a dor, o deus acabou soltando o colar de Amaterasu, que caiu nos céus e formou um rio de estrelas. Agora ferido, Onotango tentou perseguir Amaterasu, que voltou a se afastar dele depois da perca do presente. E com ele, atrás dela, o círculo de dia e noite se criaram, com Amaterasu fugindo e Onotango a perseguindo. Mas aquela pedra não era uma pedra qualquer. Quando Amaterasu pegou aquela pedra, ela estava em um terreno lameado e não viu que havia uma cobra junto à pedra. Então, a cobra também foi devorada e começou a crescer e ficar mais poderosa dentro do estômago do deus. Depois da pedra ser removida e voltar à terra, ela se quebrou em 1000 pedaços, e de cada um desses pedaços uma nova raça nasceu, a raça das Naga. A cobra principal, a primeira que estava entre elas, foi nomeada a sua campeã. Seu nome era Ke-Amar. Assim, a Era dos Nagas começou. Eles formaram um extenso império, criaram a arte, a guerra e até chegaram a enfrentar algumas outras criaturas, chamadas de Ashalans, criaturas imortais de umas terras distantes. Porém, os Ashalans não é um assunto para esse vídeo. Os Ashalans possuem uma cultura diferente, uma visão diferente de como o Sol e a Lua se formaram, como a humanidade começou, tudo de uma forma diferente, porém, ao mesmo tempo igual. Então, será uma cultura que eu desenvolverei em outro vídeo. Mas continuando com os Nagas, todo o seu reino foi construído com o sol em suas cabeças. Eles amavam Amaterasu, mas sabiam que um dia a perseguição do sol e da lua iria acabar e a escuridão viria ao mundo deles. Então, quando o sol dormisse, eles também hibernariam, no que foi chamado de o Grande Sono. Pré-calendário: os Kamis. Depois da briga daqueles deuses, Onotango teve seus sentimentos ainda mais energizados e se tornaram muito mais ardentes. Pouco a pouco, enquanto perseguia, ele começou a chegar mais perto de Amaterasu, até que teve um momento que ele a alcançou, formando o primeiro eclipse. Com tanto sentimento, Onotango deixou seu medo de lado. Então, os filhos do Sol e da Lua foram concebidos. Eles eram Hantei, Hida, Doji, Togashi, Akodo, Shiba, Bayushi, Shinzo, Fuleng e Ryosho. Vale destacar que o nome Fuleng não é o nome real desse caminho. O nome real dele foi perdido no tempo e, infelizmente, não sabemos qual era. Os seus bebês se tornaram a luz do mundo de Amaterasu.
tanto que ela esqueceu o seu amor a Onotango e desviou o seu rosto dele. Ela não precisava mais da lua. Aquele fragmento do nada que Onotango não nomeou retornou, e ele foi até os filhos dos deuses. Mais especificadamente, ele foi até Fuleng, pois ele era sábio e possuía uma raiva forte dentro de si. Então ele se revelou para o Caminho e contou a verdadeira existência do universo, e ofereceu a ele o ensinamento dos poderes mágicos. Em troca, juntos eles destruiriam o universo. Quando o Nada terminou de o ensinar, o jovem Caminho se recusou a ir para o lado dele. Então, furioso, o Nada decidiu atacar, mas foi contido por um cristal que Fuleng utilizou para dar um forte golpe no Nada, que ferido retornou às sombras. Furioso, o Nada se voltou contra a Lua, que estava com ódio de sua esposa, de seus filhos e do seu mundo. Isso porque via todos eles como um reflexo do falso amor de Amaterasu. Então, o Nada utilizou essa ferida na mente de Onotango para sussurrar em seus ouvidos, o deixando extremamente louco. Principalmente culpando tudo o que estava acontecendo Fuleng, fazendo com que Onotango o visse como o filho mais odiado. Pré-calendário, a queda dos Caminhos. Por causa dos sussurros do Nada em seu ouvido, Onotango começou a temer os poderes de seus filhos. E vendo a situação de seu pai, Shiba e Bayushi decidiram contar para Fuleng e Hantei um plano de acabar com Deus antes que fosse tarde demais. Porém, Hantei proibiu que seus irmãos fizessem qualquer conspiração contra o seu pai. E Fuleng, aproveitando dessa informação, atrás do amor do pai que nunca teve, ele foi contar a ele que seus filhos estavam planejando o destronar. A ira de Onotango foi terrível. Ele devorou todos os seus filhos para prevenir essa traição. O primeiro a devorar foi Ryosho. O segundo, Bayushi, que por causa de sua vaidade, decidiu desafiar seu pai, mas foi derrotado. Akodo, furioso, levantou sua espada contra ele e tentou lutar, mas teve o mesmo destino. Logo depois, Hida, Doji e Shiba também foram consumidos. O Nada novamente apareceu para Fuleng e ofereceu refúgio, mas antes que o Caminho pudesse escolher, Togashi chegou com Shinzo para perto dele e revelou ao seu pai a localização de todos. Então, também foram devorados. Uma explicação que eu não dei no vídeo. O Togashi só fez isso de entregar a localização dele, Shinzo e Fuleng, por causa que ele tem o poder de prever o futuro, e ele sabia que isso deveria acontecer. Então por isso ele entregou a localização deles. Hantei foi o único que não foi devorado, pois Amaterasu, a cada filho que era devorado, dava um copo de vinho para Onotango, que estava envenenado. E quando chegou a vez de Hantei, ele acabou não percebendo e por engano comeu uma pedra no lugar de seu filho. Hantei então foi escondido por Amaterasu, que ensinou a ele a verdadeira honra e quem o seu pai foi um dia. O homem honrado, nobre e um grande guerreiro. Hantei então viveu isolado, treinando com os dragões celestiais. Ele desenvolveu suas técnicas de luta e recebeu uma espada, a Espada das Nuvens, como presente. Depois do seu treinamento, Hantei se levantou e foi até o seu pai. O desafiou para um confronto e a batalha épica estremeceu os céus. Infelizmente, Hantei percebeu que não poderia derrotar o grande deus da lua e começou a perder, até que ouviu as vozes de seus irmãos devorados de dentro de seu pai. Eles ainda estavam vivos, pois eles eram seres divinos e poderiam suportar, pelo menos por algum tempo,
ficarem dentro do estômago do deus. Então, Hantei tinha um novo plano. Porém, antes que pudesse fazê-lo, Onotango transferiu um golpe mortal para Hantei, que acabou desviando. O poder foi tanto que uma fenda no universo foi aberta. Uma fenda que levava dos céus a o Nijendo, o mundo mortal. Então, Hantei conseguiu fatiar o seu pai, fazendo um corte em sua barriga, com todos os seus irmãos caindo de dentro, porém, caindo direto na fenda que tinha sido aberta. E todos eles começaram a despencar no mundo mortal. Mas antes que Fuleng pudesse cair, Onotango o segurou, pois queria, no mínimo, manter o seu filho mais odiado para ser destruído. Mas Hantei desferiu um ataque no braço de Onotango e o cortou. Junto, o braço e Fuleng começaram a cair no mundo mortal. Mas, como uma tentativa final de não cair naqueles reinos, Hantei acabou sendo pego pela mão de Fuleng, enquanto tentava tatear para segurar em qualquer coisa. E, juntos, eles caíram no mundo mortal. Enquanto eles caíam, por causa do impulso, Fuleng acabou pegando uma trajetória diferente e caiu com tanto impacto no Nintendo que abriu um buraco até a última camada da existência, o reino do mal, o Jigoku. Infelizmente, Ryosho, o 10º Kamin, o primeiro a ser consumido, mesmo sendo divino, não conseguiu suportar tanto tempo na barriga de seu pai. E, quando saiu, já estava morto. Quando os filhos do céu caíram, eles gritaram o nome de sua mãe, e Onotango os amaldiçoou. Ele viu o sol chorando enquanto seus filhos caíam e gritou: "Minha esposa me traiu, e por seu crime eu a perseguirei pelos céus. Ela não terá descanso nem paz, e ela será sozinha sempre, longe de seus filhos. Assim como ela tirou seu amor de mim, ela ficará para sempre sem amor. Meus filhos também não merecem misericórdia. Um por um vou caçá-los e seu povo, até que o mundo fique vermelho como sangue e preto como a noite. Vou destruí-los por ousar roubar o que é meu. Mas terei um filho de minha própria escolha, que nunca me traiu, um filho que nunca conheceu o sol." Então ele foi até a última criatura do mundo, o fragmento do nada. Então ele falou com ele como se fosse o seu pai, e o ergueu até as estrelas. E a escuridão enganosa floresceu. Assim que os caminhos tocaram no solo, eles deixaram de ser imortais. Eles não eram humanos, mas também não eram mais divinos. E já que o reino mortal era um reino ciumento, Onotango sabia que eles não retornariam. E isso por si só já era punição suficiente por suas traições. E aí, gostou dessa história? Bom, se você gostou, então eu recomendo você passar aí na descrição desse vídeo. Vai ter 3 links muito interessantes. O primeiro vai te levar até uma playlist onde eu conto sobre o meu RPG que está sendo escrito. E se você gosta do meu trabalho, se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar do meu RPG também. Então lá eu vou contar alguns detalhes e quando ele lançar, vocês também vão ser avisados naquela playlist como vai ser, se vai ser catarse e coisa do tipo. Bom, o segundo link é os vídeos de uma campanha que eu fiz que se chama A Alvorada Imperial. É uma campanha bem antiga, tá? Então não fiquem muito, as coisas estão meio antigas, o áudio não tá tão bom, mas ela é uma campanha muito boa, porque ela conta todo esse período do pré-calendário, do início do Império, e conta de tudo que aconteceu até mais ou menos os anos 30, logicamente que com uma vibe um pouco diferente, eu tive que mudar alguns anos para poder se encaixar melhor na cronologia com os personagens, ok? Mas ela é bem interessante, ela vai contar essa parte inicial do Império dentro de uma campanha. E isso é muito bom para você aí que quer narrar Lenda dos 5 Anéis e não sabe como que vai fazer, se vai pegar uma história, se vai misturar os personagens juntos de uma história já existente.
Então lá eu te demonstro como que faz isso de uma forma bem interessante e pode te dar muitas ideias. O terceiro link é as músicas que eu usei nesse vídeo, são músicas autorais minhas que eu fiz para vocês usarem, ok? Então ela é bem interessante, não tem copyright, você pode usar de boa na sua mesa, tanto se ela for para o YouTube quanto que ela não for, porque essa é a proposta, são todas músicas com temáticas de Lendas e Canais. Então nós temos Ódio, nós temos Fúria de Fulleng, Ascensão de Daigotsu, todas inspiradas no mundo de Lendas e Canais. Então tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. Nos vemos no próximo vídeo dessa história e eu fui.